O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos vocês que estão aqui e também aos que estão aqui, ainda que distantes, pela internet, acompanhando a transmissão do Somente pela Graça. Quero agradecer o convite que foi feito e a oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus, agradecer a Samuel, que além de pastor daqui também trabalha conosco ali no Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, sua esposa Ana Júlia, que também está ali conosco, trabalhou muito tempo como nosso auxiliar, nosso assistente de capelania e fez um trabalho excelente e hoje está no colégio. Que bom revê-la, Ana, que bom. Quero agradecer também a confiança do reverendo Arival e todo o conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em nos ter aqui nesse momento para ministrar a palavra de Deus. E trago comigo uma palavra de saudação de todo o Instituto Presbiteriano Mackenzie, também da minha igrejinha lá em João Pessoa, a Igreja Presbiteriana de Tambaú, que também está à disposição dos irmãos quando eles estiverem na cidade mais bonita do Brasil, que é João Pessoa. Cidade com um clima terrível, muito ruim, águas assim sujas, não são águas cristalinas, frias, muito frias. A água de coco lá é meio salgada e sopra uma brisa sempre quente, povo muito antipático, comida ruim, muito ruim a comida de lá. Eu tenho que fazer essa propaganda ou antipropaganda porque o pessoal está ficando apaixonado por João Pessoa nos últimos anos e a cidade está crescendo muito. Mas para você que é daqui, a gente tem um convite especial. Quando estiver por lá, passe pela Igreja Presbiteriana de Tambaú, vai ser uma alegria recebê-lo lá conosco. E também ali na chancelaria, querendo dar uma subidinha no número 9, no andar número 9 nono andar do João Calvino. A gente está lá na chancelaria para tomar um cafezinho e conversar um pouco com os irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 até o verso 26. Atos 11, 19 e 26. E enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, deixe-me dizer algumas coisas para você. Você sabe que a Bíblia, ela é, na verdade, um livro de histórias. Ela não é, por exemplo, um dicionário, que você vai lá e pega a palavra amor e diz assim, deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre amor. Nem tampouco é um glossário de termos, uma espécie de explicações, um vade-mecum, de que você tem temas. Não, a Bíblia é um livro de histórias. E o centro das histórias da Bíblia são personagens, pessoas. Mas elas não são as protagonistas daquela história. Na verdade, elas são, no máximo, coadjuvantes de luxo. Sabe aquele filme que você assiste que tem a personagem principal e outras que formam o entorno delas, e essas pessoas que formam o entorno daquela personagem principal, as histórias delas ajudam a você compreender a importância e a história daquele personagem principal? Assim é a Bíblia. O personagem principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de maneira figurada, de maneira explícita, é Jesus Cristo. Mas algumas histórias e alguns personagens logo se destacam, e nós poderíamos assim mencioná-los no estalar de dedos. Grandes personagens: Abraão, Davi, Moisés, Paulo, Pedro e outros tantos, são os personagens, os grandes coadjuvantes da história bíblica. Mas eu descobri, e eu creio que você também a essa altura já deve ter percebido, que existem pequenas pessoas com grandes histórias na Bíblia. E nós vamos hoje visitar um sujeito que era José, um José qualquer. Na verdade, a Bíblia conta a história de dois Josés no Novo Testamento. Um José que se destaca pelo silêncio. O José, casado com Maria, ouviu do anjo que aquela gravidez da sua mulher que estava desposada, ainda não era sua mulher de fato, era apenas a mulher que ele iria casar, era obra do Espírito Santo. Ele calou. Ele silenciou, porque ele poderia abrir a boca e infamar, trazer má fama para aquela jovem e desgraçar a vida dela. Ali é um José que cala, mas não cala só porque consente, ele cala porque obedece. Mas este José se destaca, este que nós vamos expor hoje, como uma pequena pessoa de uma grande história, como alguém que não apenas não se cala, mas age
E ele age de uma maneira que fica muito claro que ele é um homem avivado para uma missão. O nome dele é José da Consolação, também conhecido como Barnabé. Vamos ler o texto e vai ficar mais claro para você o que eu quero trazer nessa noite para você. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, a capital da Síria, falavam também aos gregos, que eram gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu então Barnabé para a cidade de Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos de Jesus, pela primeira vez chamados de cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida, amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante e peça a Deus que a graça do Senhor venha sobre sua vida e você possa ouvir não a voz de um homem comentando sobre a palavra de Deus, mas o próprio Deus falando ao seu coração. Então curva a sua cabeça mesmo onde você está e por favor ore comigo nesse momento pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome porque sabemos que a Tua palavra lida é suficientemente inspirada pelo Teu Espírito Santo para falar ao nosso coração nessa noite. E não somente aos que estão aqui, mas também aos que estão distantes, aos que vão inclusive ver e ouvir essa mensagem tempos depois desse momento presente. A Tua palavra é viva e eficaz. E, portanto, não precisaria nada mais do que simplesmente ler aos ouvidos de cada um de nós. Mas cabe-nos agora entendê-la um pouco mais profundamente, e para isso precisamos, ó Pai, da iluminação do Teu Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que inspirou, ilumine agora o nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento, fale conosco. A mesma palavra que será proferida, traga luz, graça, amor e sabedoria, traga o fulgor da Tua presença para dentro de nós, nós que aqui estamos e nós que estamos distantes. Fala conosco, Pai, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Esse Barnabé era conhecido como José. Na verdade, ele recebeu o nome de Barnabé desde quando ele foi identificado logo no comecinho do livro de Atos, no capítulo 4, por uma atitude que ele tomou que foi absolutamente extraordinária. O contexto lá de capítulo 4 e começo do capítulo 5 de Atos é de um contraste. Se por um lado no capítulo 5, Ananias e Safira, aquele casal, é colocado na narrativa de Lucas para demonstrar como não se deve fazer, Barnabé é mencionado momentos antes para demonstrar como se deve fazer. Em relação a quê? Em relação à maneira como você deve dedicar as suas coisas a Deus. Ananias e Safira vendeu um terreno, reteve parte do valor, chegou aos apóstolos, dizendo que o valor do terreno total era X, quando na verdade era X, menos alguma coisa que eles tinham colocado no bolso. Aquela atitude deles repreensível foi imediatamente percebida e discernida por Pedro, e pelo juízo de Deus eles morreram aos pés do apóstolo. Mas momentos antes,
Já tinha sido registrado por Lucas que um homem chamado José, a quem os apóstolos chamavam de filho da consolação, Barnabé significa Barnabide, que em hebraico significa filho do profeta, e como o profeta é o profeta que exorta, edifica e consola, ele ficou para a história como filho da consolação. Aquele homem vendeu um terreno também e trouxe todo o valor para aqueles apóstolos, e daquela maneira ele inicia a sua trajetória na narrativa de Lucas. Logo depois, ele aparece no segundo momento mostrando qual era o caráter dele. Porque no momento em que Saulo de Tarso, e eu estou falando agora do capítulo 9 de Atos, se converte, ele está ali debaixo de uma grande desconfiança dos apóstolos em Jerusalém. Você conhece a história. Paulo havia saído de Jerusalém com cartas precatórias para prender cristãos em Damasco e trazê-los para Jerusalém para talvez martirizá-los. E no caminho Deus encontra com ele. E aquele homem que pouco tempo antes era um perseguidor se torna um grande pregador da palavra de Deus. Primeiramente em Damasco e depois em Jerusalém. Mas ao chegar em Jerusalém havia uma nuvem de desconfiança dos próprios apóstolos. Quem é aquele que coloca Paulo debaixo do braço e introduz ao colégio apostólico, atestando, sendo um fiador que a conversão daquele homem era verdadeira? José, Barnabé, o filho da consolação. Ele era esse tipo de homem, e nessa circunstância aqui, ele não é diferente. Entenda o que está acontecendo. Estevão, o primeiro mártir, havia sido morto, apedrejado. Diz o texto, inclusive, que as roupas dele foram colocadas aos pés de Saulo, o mesmo Saulo que se tornaria o grande apóstolo Paulo. E a partir daquele martírio, uma grande perseguição, uma perseguição sistêmica se espalhou e os cristãos começaram a fugir de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, para todo lugar em que com um pouco de roupa e alguma coisa eles pudessem livrar a própria vida. E eles foram subindo, passaram pela região Tiro-Fenícia, Ciro-Fenícia e chegam na cidade de Antioquia. No caminho, alguns tinham uma visão bastante limitada. Eles, por serem judeus e pregarem um Messias que tinha vindo dos judeus, pregavam somente aos judeus. Mas outros, que não tinham vindo de Jerusalém, eles mesmos eram estrangeiros em Jerusalém, possivelmente alcançados no dia de Pentecostes, tinham uma visão mais ampla. E começaram também, como diz o texto aqui, a anunciar não somente aos judeus. O resultado dessas duas posturas é que um milagre começou a acontecer. Diz o texto que a boa mão do Senhor, veja aí no verso 21, estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E então uma grande multidão se formou ali, naquela que seria a primeira igreja verdadeiramente multicultural do Novo Testamento. Uma igreja formada por judeus, uma igreja formada por gentios, que teria inclusive um colégio pastoral também bastante multicultural, onde Paulo, agora convertido e tornado pregador, e o próprio Barnabé seriam pastores. Mas o fato é que aquela notícia, do mesmo jeito que havia acontecido no capítulo 10, quando o Espírito Santo havia descido na casa de Simão curtidor e trazido o próprio poder de Deus para a vida de Cornélio, um centurião romano, agora os apóstolos, ao invés de convocar, como fizeram daquela vez, Pedro para explicar o que tinha acontecido em Jope, na casa de Simão curtidor, agora enviam alguém. E quem é essa pessoa? Barnabé. Então Barnabé está em alguns momentos como aquele personagem que meio que submerge na narrativa. Você pensa que a história dele acabou e ele aparece imergido em outro momento bastante definidor, bastante importante, porque é o momento em que ele não é a personagem principal, ele não é o protagonista, mas ele tem um papel de apoiador fundamental e importante para a história bíblica. Aqui a gente encontra que aquela notícia, verso 22, a respeito da multidão, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para ver o que tinha acontecido. E é justamente aqui que o caráter desse homem e a atitude desse homem se revelam. E é justamente este o ponto que eu gostaria de centrar a sua atenção. Porque quando eu estabeleci que esse tema fala de alguém que é avivado para a missão, esse avivamento para a missão nem sempre é aquele avivamento da pessoa que, sendo o pregador mais brilhante, que chama a atenção, carismático, que faz com que as pessoas tenham uma atenção vidrada nele, é na verdade o único a ser avivado para a missão.
Há pessoas comuns, ordinárias, como eu, como você, como qualquer um de nós que está aqui, como Barnabé, que pode ser avivado para uma missão, desde que tenha o seu caráter formado na presença de Deus e as suas atitudes na direção da missão. Veja o que acontece aqui no verso 23. Tendo ele chegado, ele tem 3 atitudes. A primeira, ele vê aquilo que talvez outros não veriam. Ele vê a graça de Deus. Eu não sei se você percebe que aqui a gente tem um grande potencial de problema. Esse problema vai gerar depois um concílio, o Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, justamente por causa desse conflito no mesmo lugar entre judeus e gentios. Os judeus dizendo, judeus convertidos obviamente, dizendo que os gentios deveriam primeiro se tornar judeus para depois serem aceitos na igreja. E os gentios dizendo que não, que na verdade a nova circuncisão era a circuncisão de coração, por intermédio da obra e da graça de Jesus Cristo. Esse conflito vai dar depois a necessidade de Paulo escrever a carta que ele escreve, a primeira, na minha opinião, aos Gálatas. E depois um concílio em Atos capítulo 15 é convocado para dirimir essa questão. Então havia aqui um potencial muito grande de problema, de conflito. Havia questões étnicas, talvez questões de linguística, porque alguns não falavam necessariamente o hebraico como primeira língua. Haviam questões religiosas e havia questões teológicas. Afinal de contas, este evangelho, esse Messias, era apenas para os judeus, ou era primeiro para os judeus, como Paulo defendeu, mas também para os gentios? Essa posição prevaleceu e graças a Deus por isso nós estamos aqui, porque a igreja se tornou aquele mistério que estivera oculto. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1, verso 26, que Deus desde o início queria que ficasse revelado. E qual era o propósito de Deus? Que judeus e gentios formassem um só povo chamado igreja. Aquilo certamente foi visto por Barnabé, porque seria visto por qualquer líder experiente, que olhasse e dissesse assim: rapaz, vai dar algum problema aqui, esse povo todo junto e misturado. Mas o que é que Barnabé prefere ver? Ele prefere ver a graça de Deus. Isso revela o caráter dele. Ele prefere ver que aquele lugar era o lugar onde a graça de Deus havia juntado diferentes. Ele prefere ver que a graça de Deus havia feito com que judeus e gentios se juntassem num único povo, que era a igreja. Ele prefere ver que a graça de Deus faria com que eles amassem, não porque eram iguais, mas porque eram diferentes. Exatamente a essência do amor cristão, que faz com que a gente ame não por causa da pessoa, mas apesar da pessoa. Por isso que diz o texto, Lucas descrevendo, que ele viu a graça de Deus. Um homem que tem um caráter forjado pela presença do Espírito Santo, é um homem que vê a graça de Deus onde todos só veem problemas. É um homem que vê a graça de Deus diante de um conflito que certamente iria acontecer, como de fato aconteceu, mas que ele não se preocupa antecipadamente, e por isso ele tem uma segunda atitude. Ao invés de preocupar-se, ele resolve se alegrar, ele resolve celebrar. O texto diz que, vendo a graça de Deus, ele se alegrou. E a alegria, nós sabemos, é fruto do Espírito Santo. Barnabé se alegrou porque ele estava cheio do Espírito Santo para ver ali a manifestação da graça de Deus. E quando a gente vê a graça de Deus, e certamente você viu algumas vezes na sua vida, o nosso coração celebra. Porque é algo extraordinário. Num mundo cheio de desgraças, ver a graça de Deus é motivo de alegria. Numa cidade como São Paulo, quando você vê nas ruas, nas esquinas, tantas desgraças de diferentes formas, e você vê algo acontecendo pela ação de Deus, você tem que celebrar, você tem que celebrar. E é isso que Barnabé faz, ele se alegra. Mas também por causa disso ele tem uma terceira atitude. E a terceira atitude não é apenas que ele vê a graça, não é apenas que ele se alegra com o que está vendo, mas ele entende a participação dele naquele momento da história. Porque não havia nenhum apóstolo ali. Ele não poderia dizer, ou poderia talvez dizer assim, só um instantinho, que eu vou lá em Jerusalém e volto trazendo Pedro. Porque Pedro vai dizer, a partir de agora o que é que a gente vai fazer? Não, se era o homem que Deus tinha enviado por mão dos apóstolos para aquele lugar, então seria ele que deveria desempenhar o papel. E qual era o papel dele? De um discipulador,
de um mentor, do pastor da infância espiritual daquela multidão. E então ele resolve, veja, com firmeza de coração, exortar tanto a ele como aos que estavam ali, a que permanecessem no Senhor. Ele começa logo a colocar as mãos na obra. Ele entende que aquela multidão era a multidão de ovelhas que naquele momento estavam sem pastor. Alguém havia evangelizado, mas quem cuidaria daquela multidão? Eles tinham conhecido a graça de Deus, mas a firmeza para continuar. Eles estavam num contexto de perseguição e certamente Barnabé pensou, e se a perseguição chegar aqui, como esses homens e essas mulheres poderão resistir se não tiverem firmeza de coração? E o que é que ele se dedica? Ele se dedica a exortar a todos que tinham se convertido, que permanecessem firmes no Senhor. Então ele vê a graça de Deus, ele se alegra com a graça de Deus, e ele participa da graça de Deus, discipulando ali aqueles homens. Lucas entende isso, e no verso seguinte, ele descreve por que Barnabé fez o que fez. E Barnabé fez o que fez porque ele era quem ele era. Veja o que é que ele era. Diz o texto que ele era um homem bom, verso 24, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Portanto, o caráter daquele homem era um caráter de um homem avivado, porque era o caráter de um homem transformado pela presença do Espírito Santo na vida dele. Talvez esse seja o maior sinal de um homem avivado. É um homem cujo caráter é transformado. E como é que você percebe o caráter de alguém? Pelas atitudes que ele toma, nem sempre pelas palavras que ele diz. Mas quando as palavras são congruentes, são coerentes, são convergentes com as atitudes, você diz, ali tem um caráter íntegro. E é justamente esse caráter íntegro que é forjado do coração de um homem pecador que é transformado pelo Espírito Santo. Coração esse que o Espírito Santo tem acesso para ir transformando, falando, moldando, na medida em que ele caminha com Deus. Barnabé era este homem, ele era bom, ele era cheio do Espírito Santo, ele já era cheio de fé, porque era um homem avivado por Deus. O Espírito Santo tinha acesso, tinha controle, tinha direcionamento para a vida de Barnabé. Quando eu era logo novo convertido, eu tive muitas dúvidas sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, isso é muito comum aos novos convertidos, e eu me recordo do meu pastor, da minha infância espiritual, que explicou de maneira muito simples. Ele disse assim: meu filho, todos os que são crentes em Cristo só são crentes em Cristo porque o Espírito Santo agiu sobre eles. E não somente os convenceu do pecado, do juízo e da justiça, mas passou a fazer deles moradia, selou, se tornou penhor. Portanto, em todo crente o Espírito Santo reside, mas em todo crente o Espírito Santo preside. E um homem cheio do Espírito Santo não é somente aquele homem em quem o Espírito Santo reside, mas é aquele homem que se deixa moldar, que é humilde o suficiente para Deus tratar com ele e direcionar a sua vida. Quem manda é o Espírito Santo e não aquele homem de um coração carnal. E este era Barnabé, um pequeno personagem, não tão famoso como Paulo, não tão famoso como Pedro, mas que aparece em momentos absolutamente fundamentais para revelar como ele era um homem avivado para a missão. O que acontece ali é algo tremendo. Quando um homem é esse tipo de personagem, um coadjuvante pequeno, mas de uma grande história, Deus dá a ele privilégios. E um dos privilégios que Deus deu a Barnabé foi o privilégio de estar em Antioquia nesse momento. Porque deixe-me dizer, este é o momento em que é lavrada a certidão de nascimento no livro da história, no cartório da história, daquilo que nós chamamos de igreja. Igreja sempre existiu quando existiu o povo de Deus, desde a antiga aliança, passando pelo tempo de Jesus. Ele mesmo disse: edificaria a minha igreja, e aquele colégio apostólico era fundamento daquela igreja. A igreja se torna uma realidade viva, poderosa no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. Mas até então, e por isso alguns só pregavam a judeus, mesmo diante da perseguição, muitos discípulos de Cristo entendiam que eles talvez fossem um segmento, um partido, uma parte do judaísmo, que enfim tinha descoberto que o nazareno era Jesus Cristo. Muitos deles não se entendiam como cristãos,
Não se entendiam que ali Deus estava começando uma nova ordem, um novo momento. E o que acontece é que diante de tudo aquilo, Barnabé presencia o nascimento, porque a última frase desse versículo é: e em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos, porque eles se perceberam como cristãos e foram percebidos como cristãos por outros. Mas entre aquele momento em que Lucas disse que ele era um homem bom, cheio de fé e cheio de sabedoria, e esse momento, há um episódio que vai agora marcar a vida de Barnabé e de Saulo para sempre. Você lembra que foi Barnabé que levou para Jerusalém aquele homem, deu a fiança de que ele tinha realmente se convertido. Mas depois daquele episódio, eles se separaram. Saulo foi para Tarso e Barnabé aparece aqui na história. Diante daquela multidão e do trabalho incessante que ele estava fazendo de discipulado daqueles novos convertidos, em algum momento, certamente, Barnabé compreendeu que era trabalho demais para um homem só, que ele tinha as suas limitações, e então ele disse: eis aí alguém que pode me ajudar. E ele vai até Tarso, e busca em Tarso Paulo, Saulo de Tarso, e o traz de volta para si. Diz o texto que juntos por quase todo um ano, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram aquela numerosa multidão. O trabalho que Barnabé poderia fazer sozinho, ele entendeu que era melhor fazer com alguém mais. E ali ele estabeleceu um padrão que ainda hoje eu lhe digo: tudo que você puder fazer sozinho, vai ser muito melhor se você fizer com alguém. Porque o trabalho conjunto tem a bênção de Deus sobre ele. E isso acontece aqui, e vai marcar a história de Barnabé e Saulo para o resto da vida, a ponto de quando eles chegam na primeira viagem missionária, e ambos estão na cidade de Listra, e Paulo era o pregador, e Barnabé era aquele que dava maior apoio, um líder apoiador que estava ali tentando tratar da logística da coisa. Aqueles que estavam ali imaginavam que eles eram deuses, e deram a Paulo o nome de Mercúrio, porque na mitologia grega, Mercúrio é o portador da palavra, e deram a Barnabé o nome de Júpiter. E Barnabé não teve problema nenhum, porque não somente na Via Láctea, mas também no panteão espiritual, às vezes Júpiter é muito maior do que Mercúrio, porque o líder apoiador como ele, acaba não estando à frente da cena, mas sendo tão importante para que ela aconteça. Só há um momento em que parece que Barnabé e Saulo se desentendem e não conseguem caminhar juntos. É quando, logo no início daquela primeira viagem missionária, João Marcos, que havia sido trazido como companheiro para Paulo e Barnabé, decide voltar e deixa que o restante da viagem aconteça sem a presença dele. Ninguém sabe o motivo, talvez porque era jovem demais, talvez porque temeu o desafio de ir para terras estrangeiras pregar Jesus como Messias, talvez porque imaginava que, como a viagem primeira começou por Chipre, que seria em Chipre que eles ficariam, porque Chipre era a cidade natal não apenas de Barnabé, a ilha onde eles moraram e nasceram, mas também de João Marcos. Mas o fato é que ele disse: eu não caminho mais com vocês. O tempo passa, e quando começa a segunda viagem missionária, Barnabé faz menção de trazer consigo João Marcos. E aí Paulo diz: esse não foi firme, não foi leal, esse comigo não vai. E eles entram numa desavença tal que Lucas chega a registrar, a ponto de Paulo ir para uma direção e cumprir o seu propósito na segunda viagem missionária, e Barnabé ir para a ilha de Chipre com João Marcos. Aparentemente, na concepção de Paulo, João Marcos era imprestável, era inútil, porque não tinha sido firme o suficiente na primeira viagem. Mas o que acontece com aquele homem chamado Barnabé? Ele olha para aquele jovem, provavelmente, e diz: aqui há um potencial, mas junto com o potencial uma grande imaturidade. E não é assim a vida? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: isso aqui tem um potencial, mas é muito imaturo ainda, e a gente tem uma opção: deixar que a pessoa amadureça sozinha, deixar que outro ajude a amadurecer, ou investir na vida da pessoa. E aparentemente Barnabé disse: eu vou investir na vida de João Marcos. Sabe qual é o resultado? Paulo está agora preso, na sua última prisão, e escreve uma carta, a segunda carta a Timóteo, uma das cartas da prisão. E lá ele diz assim: faça o possível
para trazer João Marcos para estar comigo, e olha só a expressão que ele usa, porque ele me é muito útil no ministério. O que fez João Marcos de um desprezado, inútil, que não servia para nada, para um homem que o próprio Paulo, tempos depois, reconheceria como útil para ele? O investimento que Barnabé fez sobre ele e que o fez amadurecer. Você entende agora como eu digo que às vezes essas histórias aparecem parecem despercebidas para nós na história bíblica? Elas são histórias com personagens, e às vezes os personagens mais importantes não são aqueles personagens que aparecem, não são aqueles que têm muita repercussão. Há pequenos anônimos na história da igreja que fizeram uma grande diferença. É quase como se a gente pudesse dar o título desse sermão: Pequenas Histórias, Pequenos Homens, Grandes Histórias. A história de Barnabé é uma grande história. Ele aparece mais algumas vezes, no total de 34 vezes no Novo Testamento, a maioria deles no livro de Atos. Mas esse episódio, particularmente aqui, em que ele chega naquela cena, vê a graça de Deus, se alegra e investe na vida daquelas pessoas, estabelece um paradigma. É que você também, não importa que função, não importa que cargo, não importa o tempo de vida cristã que você tenha, a experiência que você tenha, se você for um homem avivado, uma mulher avivada por Deus, para um papel, mesmo que não seja o protagonista de qualquer história, mas aquele que apoia, seja um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, como Barnabé, e portanto cumpra o seu papel avivado para a missão, porque é exatamente isso que acontece com Barnabé. Barnabé se torna um dos meus personagens preferidos, é o meu José, diferente de todos os outros que apareceram na Bíblia Sagrada. E nessa noite, ao voltar para casa, ou parar antes de dormir, talvez nos arroubos de grandiosidade das nossas orações, em alguns momentos a gente diz: Senhor, me faz um Moisés, me faz um Davi, me faz um Abraão, me faz um Paulo. Hoje, ore assim: Senhor, me faz um Barnabé, me faz um José da consolação. Esse homem foi tão importante quanto você pode ser no seu momento, na sua história, nesse instante da história de Deus que está acontecendo e da qual você pode ser participante. Portanto, seja José da consolação, seja um pequeno com uma grande história. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir isso a Deus juntos? Vamos pedir a Deus isso juntos? Ó Deus amado, há muitos poucos que chegam a ser como Paulos, Pedros, Moisés, Davis. Há muitos poucos na história que chegam a ser protagonistas do momento em que eles estão. Mas há muitos que podem ser como Barnabés, que apoiam, que servem, que investem, que conseguem ver a graça de Deus e se alegrar. E o que eu te peço é que não somente esses que estão aqui, mas todos aqueles que acompanham nesse momento esta mensagem, ou a acompanharão, que o Senhor lhes toque, para que possam dizer: Senhor, faz-me um Barnabé. Eu quero ver a graça de Deus, ao invés da multidão de problemas. Eu quero me alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo diante dos meus olhos. Eu quero celebrar isto e quero também participar, encorajando tantos quantos eu puder, para permanecerem firmes no Senhor. Ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito, aviva-nos para esta missão, a missão de ser Barnabé, filhos e filhas da consolação, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.